Presença. Oferecimento Vista Azul Hotel. A Europa pertinho de você. A questão da saúde é um assunto, é uma pauta recorrente, é uma pauta permanente que a gente discute nas várias instâncias de manifestação da coletividade, dos meios de comunicação que hoje estão redimensionados, estão reconfigurados muito para a mídia social, e é sempre um tema muito interessante quando foge apenas do olhar do especialista. Essa é a proposta da nossa presença de hoje. A nossa presença é uma personalidade desse cenário que tem uma atuação destacada e a gente acha que ele tem uma oportuna colaboração em não estando mais, mas sendo fundamentalmente um profissional dessa área, tem uma colaboração preciosa a nos dar do ponto de vista das suas impressões, percepções, compreensões e experiências. Eu me refiro a Anselmo Tosi, ex-secretário de Saúde Municipal, ex-secretário de Saúde Estadual, ex-deputado, enfim, uma pessoa que tem uma carreira, toda uma história profissional intimamente vinculada a essa temática, é com ele que a gente passa a conversar agora. Isso tudo, né, Anselmo? Você foi deputado estadual, você foi secretário municipal de saúde, secretário... Teve uma época que, na verdade, quando falava secretário de saúde, eu vinha a sua imagem. Você foi o cara que ficou aí um tempão. Você inclusive, acumulou função em gestões diferentes, né? Sim, em Vitória, com Paulo Artung, depois com Luiz Paulo, aí me elegi deputado, fomos para a Assembleia naquele momento difícil do Estado, na luta contra o crime organizado, que estava ali na Assembleia, e depois me levaram, depois de um tempo na Assembleia, me levaram para a Saúde, novamente, agora do Estado, onde fiquei um longo tempo, mas... Acho que tanto no município, os resultados estão aí, bons indicadores de saúde, no estado também. Acho que a gente conseguiu dar uma mexida muito boa e depois ainda fiz um período meio sabático, fiquei um tempo na Cesan, trabalhei com saneamento, ligação de esgoto aqui profunda vinculação com o setor. Não, né? E trabalhamos muito, a gente ligou muita coisa, foi um momento assim de ouro, né? E ainda depois fui para a Agência de Recursos Hídricos, naquele momento daquela crise hídrica dramática que nós vivemos ali em 2015, 2016. Nós corremos esse estado todo, conversando com todo mundo, e aquele programa de barragens também, né, que a gente trabalhou muito. Depois virou modelo para outros estados da federação. Então tem uma história aí, como médico, saúde, prevenção, promoção, e na parte ambiental também. E esportiva também, vida saudável também, que eu sempre gostei. Do ciclismo, do tênis, do futebol, vai embora. Muita história. Interessante, porque não necessariamente um bom médico vai ser necessariamente um bom gestor. Né? A sua história é diferente. Mas vamos rebobinar um pouco lá para a origem. A sua formação, a sua especialidade ou graduação em medicina? Eu formei pela UFES, fiz residência em Medicina Geral Comunitária, que seria hoje o médico de família, e depois eu dei um 360 e fui trabalhar dentro do hospital. Né, como médico intensivista, passei no concurso do Estado, no São Lucas, antigo, em UTI, e vários hospitais aqui da Grande Vitória, que me deu uma larga experiência hospitalar de assistência, juntando com essa parte de saúde pública, de gestão pública depois, que foi um bom treinamento para a gente fazer, acho que um trabalho significativo, tanto no município, Vitória tem os melhores indicadores até hoje, na atenção básica, né? A saúde, e o Estado também, as mudanças que a gente fez aí, os grandes hospitais, as referências regionais, o trabalho com os municípios na atenção primária, saúde da família, né, focada principalmente, né, numa visão de prevenção e promoção. Então tem uma história boa aí, bacana. De certa maneira, você pontuou um aspecto comportamental interessante, porque é uma prática perniciosa da cultura política brasileira, sucessores desfazerem ou desqualificarem os antecedentes para imprimir sua marca própria. Nesse caso e nessa área, como também na área do equilíbrio fiscal do Estado, parece que houve uma consciência, uma sensibilidade para dar continuidade àquilo que já funcionava, né? Eu acho que teve muita coisa que andou até por conta própria, mas teve coisas que teve retrocesso. Né? Isso são falas dos profissionais que trabalham, acho que tem que ser revisto, porque a gente fez um momento muito rico de estruturação da saúde no Estado, junto com os municípios e regionalmente. A gente trabalhou toda a rede própria, perfilizando,
cada hospital ia fazer, né, passou a ser uma certa referência, o São Lucas, o Jaime Santos Neves, o Evangélico em Vila Velha, que, né, a gente foi para a rede filantrópica também ajudar a estruturar esses hospitais, alguns inclusive estavam quebrados, como o caso da Santa Casa de Cachoeiro, voltou a ser um hospital pujante, e também o trabalho com os municípios para eles estruturarem bem a atenção primária, que é a base de tudo, os melhores sistemas de saúde do mundo. Você vê, recentemente Portugal avançou muito, é considerado hoje um dos melhores, e a base é a atenção primária. Que é a alçada do município, tradicionalmente. Exatamente, exatamente. Onde você trabalha com o cidadão, com a mulher, com a gestante, né, com a criança, com o idoso, com todo mundo, no sentido de você trabalhar aqueles problemas principais e melhorar, prevenir e promover saúde, né? Incluir esse pacote todo. Onde você gosta muito aí da questão da atividade física, da alimentação, isso é imprescindível, né? Agora, a partir dessa posição, digamos, privilegiada de espectador do quadro que está aí hoje, como é que você analisa, então, a política, a nossa atual política de saúde pública? Você tem uma lógica, ela é mundial, onde os sistemas de saúde e os serviços são estruturados para atender a doença, né? Isso é importante. Mas se você não trabalha a questão da prevenção e da promoção, você trazer a sociedade, trazer as pessoas, junto com os profissionais de saúde, os mais variados, cabe todo mundo, do médico e todos os demais, para mudar hábitos, estilo de vida, você tem problemas. Olha os altos custos aí hoje. Hoje é a discussão que está colocada aí no privado aqui e no mundo todo, mas aqui no Brasil, quando das incorporações, né? Os altos custos, a inflação médica, né, a inflação na saúde, ela sempre é maior do que nas outras áreas da economia. Você que trabalha muito nessa área da economia, e agora isso está pior ainda, que os custos estão muito altos, crescentes, né, e não se dá conta, é difícil, né? Tem muitos planos de saúde, setor privado, obviamente, que eu estou falando, em dificuldade. Então, tem que se repensar isso. Como é que você trabalha de uma maneira onde você possa ter menos adoecimento, menos problema e as pessoas terem mais saúde vivendo melhor. Tem até uma questão de paradigma, né? A própria promoção, a própria publicidade do governo podia ter essa pegada mais didática, mais conscientizadora, né? Perfeito, você pega o exemplo ali do tabaco no Brasil, foi uma coisa, né, nós passamos a ser, foi um exemplo para o mundo, né? Mundial. O exemplo da vacinação das nossas crianças aqui no Brasil, quer dizer, é o maior programa estruturado do mundo. Então, você tem outras coisas que você pode fazer, né? Nós temos a questão da obesidade, que aí vem o diabetes, a hipertensão controlada, que é a maior causa de AVC, de doença renal, insuficiência renal. Quer dizer, você controlar sal, controlar açúcar, acertar um pouco a alimentação, tirar um pouco desses alimentos industrializados, né? Trabalhar mais vegetais. Quer dizer, esse movimento todo, ele faz com que as pessoas vivam melhor, adoecendo menos, dando menos problemas e sendo, vamos dizer assim, mais úteis, né? Ou mais... desenvolve mais para si e para a sociedade. Você fez uma menção en passant que eu gostaria de retomar ainda, Anselmo, que é a questão da mítica indústria da doença. Até que ponto a gente tem uma paranoia conspiratória ou até que ponto é verdade que nós não temos uma indústria da saúde, nós temos uma indústria da doença? A estruturação da saúde, ela caminha muito nessa direção da doença, até porque, né, você tem, do ponto de vista de quem investe, do ponto de vista de uma série, né? Business, né? É business. Vocês estão falando de medicamento. Patente. É patente, não estão falando de medicamento, não estão falando da indústria hospitalar, de equipamentos, etc., né? De procedimentos, né? Isso é verdade. Mas agora você tem sistemas no mundo todo que já vem trabalhando há muito tempo, né? Essa coisa de mudar isso aí. Aí vai a questão da atenção primária, da saúde da família, como é o nosso caso aqui, e desses modelos, né? Vamos falar da vacinação, vamos falar da prevenção do tabaco, prevenção da obesidade, mais atividade física, as pessoas menos sedentárias, uma alimentação, né? Vamos dizer assim, uma alimentação saudável, né?
Acho que é isso aí, porque isso é um nó que está aí para todo mundo. É insustentável você trabalhar só em função da doença. Do ponto de vista dos recursos que são alocados regularmente aqui no Estado, os 15% constitucionais que devem ser assegurados no orçamento para a saúde são suficientes? Eu acho que é suficiente assim, quando você emprega bem, né, isso lá, você pega, vamos pegar o município, a parte dele. Quer dizer, os recursos disponíveis hoje dá para fazer muito mais do que se faz, e melhor, com mais qualidade. Porque essa pressão que a gente está falando aqui da indústria farmacêutica, né, materiais, equipamentos, etc., ele come muito desses recursos e não necessariamente muda os indicadores de saúde. Então você tem que priorizar isso. Anselmo, você falou a respeito dessa divisão de tarefas que tem na política pública de saúde, o que compete ao Estado, ao município, à União. Você acha que há uma cultura de consenso a respeito de políticas comuns? Ou você acha que divisões de ordem política partidária comprometem uma maior eficácia do programa? Infelizmente, cooperação, a gente tem poucos exemplos, né? A gente teve experiências aqui boas com os municípios, nós trabalhamos muito, mas tem muita dificuldade, né? Eu lembro quando eu, secretário, tentei estruturar aqui uma aquisição metropolitana de medicamentos, porque medicamento, a escala, né? O preço vai lá embaixo. Sim. Nós fizemos isso aqui em Vitória, coisas que a gente comprava a R$1, passou a comprar 1 centavo um medicamento, assim, um comprimido, por exemplo. Eu me lembro disso muito bem, os antihipertensivos, que foi uma prioridade nossa da época. A gente já via esse aumento da hipertensão, que hoje é um problema na sociedade. Sim. Não é isso? Pessoas com 60 anos, metade, você vai ver, já tem pressão alta, que tem uma série de consequências danosas para a saúde, né? Então, mas não foi fácil. Agora, é importantíssimo, hoje você tem esses consórcios, tem umas coisas que avançaram aqui no Estado. Então, se os municípios cooperam, né, entre si, regionalmente, com o Estado e com a União, esse é o princípio, é um dos princípios do SUS, né? Essa coisa dessa cooperação entre os entes federados. Nós temos aqui um pano de fundo aí como matriz de doenças que passou a ser normal. A questão da poluição na área metropolitana. Como você vê isso? Não, eu acho que a poluição ela é um problema, né? Agora, já teve, acho que, muitas ações, muito esforço, né, das empresas e da sociedade e do governo no sentido de melhorar, melhorou. Agora tem que estar muito vigilante, tem que monitorar, inclusive, de maneira mais assertiva. O que é de fato que ocorre? Porque tem muita, né? Você tem construção civil, você tem, né, isso, tem os veículos, a emissão de monóxido de carbono, emissão de poluentes, você tem outras questões aí, né, e tem que ser vistas também. Mas o alerta aqui em Vitória em particular, né, em função, né, da história nossa aqui da implantação das indústrias, tem que estar sempre o tempo todo atento, monitorando e, né. Mas, Anselmo, eu quero agradecer a sua presença aqui, a sua disponibilidade de compartilhar conosco um pouco dessa longa e rica história sua. Eu que agradeço. Já acabou? Obrigado. A presença do nosso, como diria, né, ele vai ser sempre uma referência na área de saúde aqui no Espírito Santo, Anselmo Tosi. Até já. Venha viver momentos inesquecíveis no Hotel Vista Azul, nas Montanhas Capixabas. Resort com piscina interna e externa, quadras de tênis, jacuzzi, suítes amplas e confortáveis, lounge com lareira e um mirante com vista para a Pedra Azul. Hotel Vista Azul, a Europa, pertinho de você. A nossa presença hoje diz respeito a um assunto que é muito recorrente aqui no programa, que é a questão da saúde tratada quer no nível particular, no nível público, e diz respeito a um case muito bem sucedido que, de uma certa maneira, até promove a autoestima capixaba. Eu me refiro à experiência bem sucedida da empresa de medicina de grupo Medicênia, que está se expandindo vigorosamente. Nós vamos falar com o seu diretor de marketing, Maicon Oliveira. Maicon, eu estou falando, estou dando só um testemunho, porque de fato o que está acontecendo com a Medicênia tipo assim, é meio de Espírito Santo. Então, isso 100% capixaba. Nos toca na autoestima do ponto de vista de estar lançando
um empreendimento absolutamente inovador, até porque veio na contramão do senso comum de que tratar de idoso é dispendioso. Exatamente, Eustáquio. O desafio está aí, o segredo está aí também, né? Prazer estar aqui falando disso, prazer estar aqui com você. Bom, é um case desafiador mesmo, né? A gente já está aí há alguns anos nesse mercado, entendendo sobre o envelhecimento, entendendo sobre essas mudanças no país e indo contramão aí do que as operadoras tradicionais têm feito, né? Uhum. E interessante é o seguinte, investir em prevenção, né? Exatamente. Investir em prevenção, quer dizer, não se tinha essa abordagem, pelo menos com essa ênfase. As operadoras tradicionais, elas são muito focadas na doença, naqueles tratamentos curativos, e desde a criação da marca, do nome, do conceito, a gente já pensava em medicina preventiva. Ainda era algo muito embrionário no Brasil, a gente não tinha muitos cases, muitas referências, mas foi acreditando mesmo que é muito melhor você tratar a qualidade de vida de um cliente, melhorar sua satisfação, seus hábitos, seu estilo de vida, do que você investir só em remédios, drogas avançadas, grandes hospitais. Tudo isso é muito importante, faz parte da atividade. Mas eu acho que ninguém quer ficar doente, né? É muito melhor a gente prevenir, de fato, do que ter um agravo aí na saúde. Mas interessante também essa visão de longo prazo, né, Maicon? Porque vocês trabalham muito a formação do investimento, que assegura que vocês vão ter um portfólio de clientes que vão caminhar com vocês ao longo dos anos. Isso é uma construção, né? Uma construção de muitas mãos. Então você precisa ter ali um cliente que é monitorado, o cliente precisa ser conhecido, as principais comorbidades, as principais necessidades do cliente precisam ser atendidas, né? Todo mundo, depois dos seus 50, 60 anos, ali, que é o forte da nossa carteira, vai apresentar alguma comorbidade natural do envelhecimento, mas são tratáveis, tem muita coisa que é prevenível, você consegue também evitar alguns agravos. Então, isso é a grande chave do negócio. Quando a gente conhece melhor o cliente e desenvolve um programa, um cuidado específico para aquela necessidade, as coisas funcionam muito bem, né? Realmente. Agora, é interessante entender que isso é um propósito que permeia toda a corporação, né? Hoje nós estamos com mais de 3 mil colaboradores. Se você perguntar do porteiro ao CEO da empresa, todo mundo vai falar a mesma língua, né? Esse é o nosso DNA, é a nossa essência, o nosso propósito de trazer qualidade de vida para a terceira idade, de melhorar a vida dos nossos clientes, trazer de fato o que a gente chama de envelhecimento saudável, que é um conceito que a gente tem evoluído e aprendido muito também, né? A gente tem buscado muitas referências aí fora do Brasil também, para construir uma carteira mais saudável, mais ativa, e os resultados têm sido muito bons, né? Já fizemos aí 14 anos de estrada com um case que eu acho que é uma grande referência aí. Do ponto de vista de prazo é curto, mas certamente vocês enfrentaram muita dificuldade em quebrar estereótipo, né? É difícil, né? Você mostrar para a população de forma geral que é muito melhor você investir em prevenção do que em hospital, por exemplo. Claro, de novo, né, os hospitais são importantes, isso é básico da nossa operação, mas mudar hábitos é uma coisa que às vezes dói muito, né? E você tem que ter paciência, então persistência, você tem que ter um domínio disso também. Por isso a gente trouxe médicos de referência, pessoas muito importantes, conceitos de países que já estão há alguns anos na frente do Brasil. Essa coisa do envelhecimento no Brasil é muito novo, né? A gente é um país em desenvolvimento, mas quando você vai, por exemplo, para a Europa, para alguns países também da Ásia, você vê que o envelhecimento é uma coisa já que é estudado, que é valorizado já de muitas décadas atrás. Mesmo esse conceito de economia prateada, que se fala tanto agora, né, Silver Economy, isso é lá da década de 70 no Japão, a população envelheceu, não só melhorando a qualidade de vida, mas a qualidade também financeira, o poder aquisitivo, expectativa alta. Então as empresas, os negócios, os serviços começaram a olhar para esse mercado de uma forma mais carinhosa. Então os países foram se desenvolvendo, mais idosos do que jovens, e o Brasil está exatamente nessa fase, nesse processo, né? Daqui a alguns anos a gente vai ter muito mais vovôs do que netos, né?
E a idade avançada não é necessariamente a véspera da morte, né? Não. Pelo contrário, eu acho que esse conceito, né, de envelhecimento, de declínio, né, é muito, degradação física. Muito equivocado, né? A gente tem aquela mentalidade assim, de que as pessoas nascem, crescem, chegam na maturidade e depois há um declínio. É um conceito que está ultrapassado. A gente brinca que o conceito de idoso ficou velho, né? Porque, na verdade, a gente está falando de florescer, a gente está falando de deixar legado para as gerações. Conhecimento não envelhece, experiência não envelhece, isso só agrega. Hoje nós temos aí todas essas gerações convivendo, baby boomers, nós temos geração X, nós temos 6 gerações coexistindo. Isso aí, alfa, né? Essa molecadinha aí que já nasce com o dedinho conectado ali na tela. E a gente precisa valorizar e entender que as gerações que estão aqui há mais tempo estão deixando um legado muito importante. É essa população que precisa de uma atenção especial, que construiu, né, o nosso país, que fortaleceu a nossa economia. Então, o conhecimento ele não é um declínio, ele é uma curva em S, né? A gente está deixando para as próximas gerações. E a gente tem visto, Eustáquio, alguns estudos aí muito importantes de Harvard, por exemplo, pesquisas científicas internacionais. Há pouco tempo a gente fez uma parceria muito interessante com a UFMG também, Universidade Federal de Minas Gerais, para entender como que é esse movimento no mundo. E a gente foi lá buscar as melhores referências, né? Um conceito que se fala muito de age well, bem envelhecer. A gente tem se apropriado desse DNA também para que a gente consiga melhorar ali o dia a dia do que não é só ausência de doença, né? Que é bem mais do que ausência de doença. A gente sempre acha que envelhecimento saudável tem a ver só com cuidar do corpo, da alimentação, fazer exercício, cuidar da mente. Na verdade, tem uma série de coisas que compõem esse ecossistema, né? Como, por exemplo, habitação, acesso ao transporte, mobilidade urbana, e uma série de outras coisas que fazem parte desse universo aí. Tudo isso contribui para o envelhecimento saudável, né? A gente, até conversando com o Dr. Rony, que inclusive é um dos nossos médicos geriatras lá, já esteve aqui, exatamente, né? Ele fala muito sobre essa questão também, dessa composição de fatores que fazem com que a gente viva mais, né? Que bom se a gente vivesse aí com qualidade de vida os nossos 120 anos. E a gente já vê que isso é possível. Tem aquele cara que tá badalado aí pra caramba, Yuval Noah Harari, daquele clássico livro que eu recomendo entusiasmaticamente a todos, Sapiens. Ele fala que o cara que vai viver 150 anos já nasceu. Exatamente. Espero que a gente esteja convivendo com essa geração agora, né? E chegue lá também bem. Mas, Michael, tem umas questões que cabe pontuar, que é o seguinte: agora, de uma certa maneira, vocês meio que estão navegando em Oceano Azul, né? Porque vocês inauguraram o oceano, né? Mas lá atrás, assim, soava como uma coisa assim. Eu acompanhei, eu tive a oportunidade de acompanhar isso, porque eu tenho interesse, até tema recorrente no nosso programa aqui, conversa sobre saúde, quanto que nada que substitua uma consulta. Mas às vezes uma conversa com um especialista pode dar um toque que seja oportuno para um telespectador, né? Lá atrás, cara, a gente percebeu assim, cara, como é que vai ser implantar esse conceito? Hoje o que a gente vê é que, independente da boa comunicação que vocês têm uma boa comunicação, eu acho que a força de vocês está no depoimento do usuário. Acho que a melhor propaganda é sempre o depoimento. Todo cara que sabe que está lá com vocês recomenda, defende, fala que ele lutou no começo, que a proposta era diferenciada, mas se sente bem atendido. Eu posso citar até aqui no cenário aqui, ó. Temos aqui geração prateada. Legal. Isso é desafiador, porque uma coisa é você falar da empresa, do seu negócio, seu produto, seu serviço, e claro, existe uma técnica, existe um cuidado com a comunicação que é muito importante para você colocar de fato seus principais valores ali, ser transparente, falar a verdade sempre, mas é muito melhor que as pessoas falem de você. Eu acho que a melhor propaganda que nós temos hoje, sem dúvida nenhuma, são os nossos clientes, né? E curiosamente, Eustáquio, a nossa cliente número 1 é ativa, faz parte do plano até hoje. A dona Rosalina já está com seus vai fazer 84 anos esse ano e está lá firme e forte. Ela brinca que ela já indicou e já vendeu o plano para a rua dela inteira, nos amigos. Então isso mostra assim, que a gente está no caminho certo, né? A gente está oferecendo
qualidade num serviço para uma população que precisa e merece. Agora, pelo ritmo da expansão de vocês, é claro que vocês estão no caminho certo. Conta para nós, vocês estão atuando onde agora? Saíram do Espírito Santo, saíram de Vitória. Capixaba genuíno, né, desde 2010 aqui no mercado. Nós fizemos o primeiro projeto de expansão em 2017 para Belo Horizonte, 2019 Curitiba, 2020 Brasília e Porto Alegre. Curiosamente, no meio de uma pandemia, né, a gente estava expandindo, também levando acesso à saúde para a população que precisava. Inclusive, inauguramos o nosso primeiro hospital em 2020. A gente até brinca que a gente não inaugurou, a gente abriu, né, porque no meio da pandemia a gente precisava prestar esse serviço para a população, que aí transcende negócio, né, Eustáquio? A gente está falando de propósito, de compromisso com a sociedade. E o crescimento não parou, né? 21 nós fomos para o Rio de Janeiro, 22 São Paulo e agora no último mês nós acabamos de inaugurar Campinas também, que é uma cidade muito promissora lá em relação à população sênior. Vocês estão mobilizando um quadro de profissionais de saúde de que tamanho? Qual é esse contingente, mais ou menos? Hoje o total da empresa são mais de 3 mil colaboradores, né? A gente está falando aí de administrativo e área de saúde assistencial também. Mas somando a nossa rede credenciada, prestadores e tal, passa muito mais disso, né? A gente tem profissionais de todas as áreas aí envolvendo desde médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisiatras, educadores físicos. Michael, e certamente para além de uma relação profissional de emprego, de empregado e empregador, certamente há uma afinidade ou uma coincidência de propósitos e objetivos, tanto de vocês no caso, quanto do colaborador, né? Com certeza. Primeiro, eu acho que para fazer parte de um projeto que para a gente é tão nobre, é tão importante, não é só negócio, a gente está prestando assistência a uma idade que requer uma atenção muito especial, uma idade onde as pessoas já traçaram uma jornada de vida que precisa ser valorizada, então você precisa prestar um serviço de excelência. Então já começa por aí. Se você não gostar de pessoas, não gostar de pessoas maduras, da senioridade, da pessoa idosa, está no lugar errado. Então, como eu disse, assim, desde o porteiro ao CEO da empresa, tratamento de excelência, atendimento humanizado, pessoas que fazem a gente existir, né? O nosso propósito ele é exatamente esse, fazer o bem para bem envelhecer. Então, tomara que sejamos todos idosos, né, com saúde, vigorosos, aí que a gente tenha acesso a tudo isso. Que é isso que nos move todos os dias, né? A gente brinca sempre lá que a gente gosta do que faz e faz o que gosta, né? Então, quando você consegue juntar essa força, aí tem que dar certo, né? As pessoas são apaixonadas em vestir a camisa, isso é muito importante, né? Quero agradecer, Michael, muito sua presença aqui hoje. Muito grato. Que agradeço, Eustáquio. Foi um prazer estar aqui, uma honra. Obrigado. A presença hoje do diretor de marketing do Grupo de Medicina Privada Medicine, Michael Oliveira. Até já. Venha viver momentos inesquecíveis no Vista Azul Hotel, nas Montanhas Capixabas. Resort com piscinas interna e externa, quadras e tênis, jacuzzi, suítes amplas e confortáveis, lounge com lareira e um mirante com vista para a Pedra Azul. Vista Azul Hotel, a Europa pertinho de você.